Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos alunos, tudo bom? Eu sou o professor Wesley. Vamos dar início ao nosso revisão do aula 3, tá? Vocês devem ter percebido que o material da aula 3 ele vem com um título em relação à construção dos fluxos de caixa para análise de investimento. Veja bem, nesse conteúdo vocês devem ter visualizado, e aí eu volto a revisar e destacar três fatores extremamente importantes para a abordagem quando se dá em construção do fluxo de caixa, que são nada mais nada menos que construção do fluxo de caixa, né? Como construir essa ferramenta que nos dá embasamento para a tomada de decisões, aplicar algumas técnicas de avaliação para fim de ter essa ferramenta e com base nela avaliar e visualizar, por exemplo, a realidade de investir ou não, né? A prospecção de investir ou não. E aí, após essa avaliação, visualizar as alternativas, ou seja, selecionar as alternativas viáveis, aquelas que melhor proporcionam o alcance do resultado ali esperado. E aí, no material vocês devem ter visto também o chamado investimento inicial, né? Para a determinação do investimento inicial, para a escolha do investimento inicial, vocês devem ter duas percepções. Primeiro, a percepção de que ele se pode dar para o início de uma atividade, ou ele pode se dar através das modificações que o empreendimento possa apresentar naquele momento. O que isso significa dizer? Significa dizer que um projeto, ao iniciar uma atividade, você pode fazer a aplicação dessa metodologia para avaliar a rentabilidade dele. Mas se você já tem uma atividade, você pode querer fazer uma avaliação para extensão, para ampliação. Você também acaba aplicando. Então, o conceito de investimento inicial ele pode se dar nesses dois momentos, né? Vocês devem ter visualizado isso no material. Bom, alguns fatores são interessantes para a determinação do investimento inicial. Vocês devem ter visto uma figura que traz um rol de 6, 7 fatores. Vou listar alguns fatores aqui, os três principais aqui, para vocês terem uma percepção. Bom, existem os chamados valores dos ativos que serão aplicados, né, que serão adquiridos ou até mesmo construídos. Esses valores eles devem ser considerados, né, a fim de que para mensurar o que se espera, né, em relação a esses ativos, principalmente os ativos permanentes. Aí quais seriam, né, os ativos permanentes? Eu posso exemplificar como sendo imóveis, veículos, o próprio maquinário a depender da atividade da empresa, né? Vocês observando o material, vocês devem ter visto alguns exemplos atribuídos à relação do empreendimento de hotelaria, né? Quais seriam então, né, o imóvel? Qual seria o prédio em relação à obtenção de uma rede de hotelaria, né? Qual seria as máquinas envolvidas dentro da infraestrutura desse prédio? Então tudo isso contempla os ativos permanentes que aí você deve mensurar. Tem também o valor para a instalação, né? Aí eu continuo a mesma linha de raciocínio. Imagine que nesse hotel, você dentro da área da cozinha, você deva ter uma câmara frigorífica, né? A câmara frigorífica é um bem permanente, você compra o bem permanente. Porém, você precisa o quê? De acessórios, de ferramentas para a instalação desse bem. E aí esses acessórios, essas instalações, esse custos envolvido para a inserção desse bem permanente, ele também deve ser mensurado, né? Então, quando eu busco determinar o investimento inicial, eu não devo só priorizar o valor do maquinário, mas também eu devo ver os custos complementares que é, por exemplo, para a instalação desse maquinário, né? Numa cozinha atribuída num segmento de hotelaria, você deve fazer esse levantamento desses custos. Tem também o valor apurado pela venda dos ativos que podem ser substituídos, né? Na mesma linha do exemplo, um hotel onde tem uma rede de ar-condicionados instalados, porém esses maquinários não estão mais satisfazendo a necessidade dos clientes, o perfil do cliente ali almejado, e aí você opta, né, por trocar toda essa rede, trazendo aí uma instalação mais moderna, mais atualizada, mais silenciosa, assim por diante. Tranquilo. O que eu posso adquirir ali, né? Os antigos equipamentos, ao serem retirados, eles podem representar um valor vendendo para terceiros, aqueles hotéis de menor poder aquisitivo ou de menor estrutura e assim por diante. Então esse bem, esse valor apurado pela venda de ativos que podem substituir, ele também é um fator interessante na hora de determinar o investimento, na determinação do investimento inicial, certo?
Vocês devem ter visto também a determinação do fluxo de caixas operacionais, e aí tem um passo a passo, né? Solicito que os senhores vejam com mais detalhes. Em poucas palavras, eu poderia dizer que o primeiro passo está atribuído à relação do preço, mais provável. O segundo, ao nível dos impostos. O terceiro, aos custos operacionais. O quarto, a chamada depreciação, principalmente os maquinários ali que tem, ao decorrer da sua vida útil, vão perdendo valor. O quarto seria o levantamento do imposto de renda e também da contribuição social. Um quinto passo seria o lucro líquido. E por fim, a determinação na entrada de caixa, né? Ou seja, após todo esse levantamento é aí que eu consigo chegar à visualização do valor final da entrada de caixa. Esse foi o conteúdo trabalhado na unidade 3. Espero que os senhores tenham revisado e até o próximo revisão. Muito obrigado.